Olá, amigos do Proseando nas Gerais. Mais uma vez estamos reunidos aqui hoje para o último programa nosso desse ano de 2018. E claro, já deu para perceber que nós estamos num cenário diferente, num lugar diferente, mais bonito, que os chefes não nos ouçam lá na TV. E bem acompanhado aqui com uma figuraça conhecidíssima, não só ele, como pai, avô, né, a família toda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Paulinho Ribeiro. Muito prazer, um grande prazer recebê-los aqui em casa. Já deu para perceber, né? Estamos na casa dele, abriu as portas para a gente estar aqui, para bater esse grande papo. Tudo muito bonito, tudo bacana, vocês vão perceber. Paulinho, começando do começo, a gente sabe que Montes Clarence, inegável, não estou nem identificar de onde que é, mas eu queria que você relembrasse um pouco de como era a sua infância, irmãos, irmãs, como é que era com o pai, com o avô, porque os nomes a gente se conhece todos. Nossa família são 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. Mamãe muito ligada da família e também na cultura. E a questão de paisagismo, no meio ambiente, nos educou muito nessa linha. Muita viagem, gosta de viajar muito, sempre levando a gente para viajar. De pequeno levava dentro da Lapa Grande, amarrava um cordão nas costas de cada um, assim esticava a mãe, ela entrava com 8 filhos lá atrás. Para não perder, para não perder, a lanterninha mais vagabunda do mundo. E Montes Claros eu nasci em 59, Montes Claros é uma cidade totalmente diferente, predominantemente agrícola, o que não acontece mais hoje, né? Papai como homem público e sempre enfronhado nos desafios da cidade, sempre mexendo com tudo e sempre tentando construir consenso, e mexia com o time de futebol junto com o Toninho, que era o tesoureiro, e Humberto Soto, vice-presidente dele, construíram o campo do Ateneu. Tinha uma briga aqui que no Clube Montes Claros só podia frequentar os produtores rurais, o pessoal mais conservador, então ele construiu um clube que foi o Automóvel Clube, junto com o Dr. Maurício e a turma dele, e aí permitia que todo mundo participasse. Construiu a Faculdade de Medicina aqui em 69, onde foi criado o crédito cativo. Pouca gente sabe, foi papai o idealizador do crédito cativo a nível nacional. A primeira experiência de crédito cativo foi papai que fez. É mesmo? Que depois o MEC copiou e fez as adaptações para a criação da universidade aqui, da FAMED, na época, que foi incorporado depois pela Unimontes. E acabou depois sendo adotado pelo governo de anos atrás como sendo uma outra coisa diferente, mas é o mesmo crédito educativo de outros governos, né? Então aí que foi adaptados, né? E o papai também foi caçado depois, na minha infância, quando eu tinha 10 anos de idade. Isso marcou profundamente a questão do caráter de injustiça e do autoritarismo que nós viríamos viver depois de 21 anos. Como é que era ser criança com toda essa movimentação política e você ser reconhecido como filho do Marão, né, o neto do Darcy, o sobrinho do Darcy, nas ruas da cidade? Pois é, mas na época não tinha essa comunicação grande como tem hoje. Então o Darcy ficou muito isolado, saiu daqui com 17 anos, foi estudar em Belo Horizonte e nunca mais retornou a Montes Claros. Vinha aqui periodicamente para ver a mãe, vovó e papai. Papai que era o fermento mesmo disso. Agora, quando eu nasci, foi naquele onde o terreno está vazio. Hoje, ao lado do esquema, aquele terreno na esquina, do outro lado, em frente do esquema, que era uma casa alugada de Dona Vidian Pires. Papai tinha alugado, só tinha 3, além de seminário, só mais 3 casas no bairro, onde que é o bairro Todos Santos hoje. Eu vi a construção do Campo Casimiro, e lá nós moramos até 64. E logo depois nós mudamos para casa, onde que hoje funciona a clínica de olhos, ali da Santa Casa, que meu irmão trabalha, que o Fred trabalha, ao lado da Santa Casa. Fomos morar ali. Então, a partir de 5 anos, e ali já era bem mais habitado, as famílias Queiroz, Juquita Queiroz, a família dele todo, os Melo Franco, Baixinho e sua família lá, Edson Barrão, Eustáquio Cruzoé, a família de Eustáquio Cruzoé, a família Maia, Lauro Maia, tinha um grande que chegamos lá e aquilo convivia. Mas abaixo ali da Rua Coronel Espaia para baixo era mato. Eu te disse,
o Riviera ali, que depois Toninho fez a Avenida Sanitária. E a gente vivia ali tomando banho, dentro daquele rio. E jogando... Mãe em casa preocupada, que eles estão enfiados naquele rio. E apanhava quase todos os dias. Ela gritava, ia para a porta e falava assim, Paulinho, Marquinho, Mônica, já para casa. Na hora que ela chegava na esquina e gritava, a gente já corria, entrava dentro do banheiro. Banho. E a palmada comia. Era quase doidinho. Quando juntava a família toda, os irmãos todos, era formação de quadrilha, tá certo, né? E eu era o cão chupando manga, era o... Você que puxava a zona. A zona toda, e com a família toda, inclusive várias famílias lá, né? O Coronel Jorginho morava na esquina. Sim. Jorginho Júnior e tal. Jessim, que era o companheiro nosso, Guilherme. Falava assim, isso não pode. A primeira coisa automaticamente vinha na minha cabeça era, não pode por quê? Porque não pode. Então vamos lá. Tinha uma justificativa, eu vou fazer. Vou lá esticar a corda. Então nunca respeitava essas orientações, sempre esticava e sempre ia conferir. Então fazia muito estripulia, adorava roubar. Minha casa tinha 16, esse dia eu lembrei, 16 frutas diferentes, espécies de frutas, muita pé de manga e tal. Mas a gente gostava de roubar a casa do vizinho. A manga boa era a mais doce era a casa do vizinho. Era da casa do vizinho. Essa época, imaginando que já era uma família que gostava de uma agitação, como é que foi quando você começou a fazer as primeiras amizades na vizinhança? Já citou as famílias aí, né? Para daí aumentar a quadrilha na hora da bagunça. O Joquita eu conheço bem, esse é a figura que gosta da aprontação. Mas a diferença lá em casa é que uma coisa raríssima, que eu não conheço outra família aqui em Montes Claros, era muito aberta. Então, por exemplo, era comum você chegar em casa para dormir, tinha mais 2, 3 pessoas, estavam emboladas dentro do quarto e dormindo. Porta lá em casa não se fechava, nem dia, de madrugada. A serenata que os povos iam fazer, geralmente iam lá para casa fazer serenata. A gente ia viajar, sempre levava 2, 3 amigos juntos. A casa foi tudo aberto e o debate, desde política e questões sociais e tudo mais, acontecia dentro da minha casa. A casa era totalmente aberta. E tinha gente que chegava aqui dormindo, não tinha roupa, pegava a nossa roupa e ia embora com roupa. Então tinha... mesmo no período da ditadura, que teve um certo afastamento, mas depois as pessoas voltaram. Mamãe, por exemplo, todos os grandes artistas de Montes Claros, os artistas comuns também, ela foi uma das maiores mecenas disso, não de formação como Dona Marina, como Zezé Colado, que fizeram outro tipo de trabalho, mas o contato pessoal e o convívio e o incentivo. Rai Colares ia lá e sentava, chamava ela de mãe, chorava, pedia ajuda, certo? Todos, principalmente, ela fez um levantamento na época, na década de 70, com todos os artesãos do Norte de Minas, então ele fez uns 500 artesãos, que ela levantou e montou o GREIS, que depois virou a Secretaria de Trabalho. Então, visitava de casa em casa, sempre estimulava. Na época, ninguém poderia viver de arte em Montes Claros, então ela sempre comprava peças, sempre ajudava. Então, além do mundo político, tinha esse mundo cultural todo que gravitava lá dentro de casa. E essa mistura foi extremamente legal e benéfica na nossa vida. Uma coisa totalmente inusitada, por exemplo. Eu nunca fui convidado de chegar na casa do outro e dormir sem avisar. E sair entrando, né? E chegar entrando, pegava, comia o que tivesse lá na geladeira. Era uma casa, um negócio muito diferente, que não a personalidade de mamãe, é a personalidade de papai, que sempre permitiu isso e queria o debate. A hora que a gente encontrava com o papai, basicamente era na hora das refeições. E aqui tinha um debate, ele punha o dedo e cobrava de um por um, era a única hora do dia. Cobrava aquele que tinha mandado antes. Mas ele tinha uma técnica também, que era uma malandragem, que ele tomava, e ele estava querendo formar a opinião dele, e ele defendia uma tese, e aí todo mundo ia contra ele e tal, falava. Aí depois tinha um que concordava com ele, e ele pegava e discordava e concordava com o outro. Aí punha contar a briga para ele ver o contraditório e ele formar dele. Que na verdade ele não tinha formado até então. Ele não tinha formado. Então ele sempre provocou isso. Então em casa sempre foi o debate permanente de tudo contra todo. E aí, apesar de ser 8 irmãos, nunca, nenhuma vez na nossa vida, de nenhum dos outros, o pau quebrava, mas
minutos depois estava beijando a boca. Nunca foi permitido ficar de mal. Eu nunca fui de mal de irmão. Podia ficar com raiva dele um dia, 2 dias, depois sentava, não se permitia isso. Não, mesmo se não esclarecesse, ia lá, abraçava, beijava e acabou. Não tinha ressentimento nem ódio, nunca foi cultivado entre nós e nunca teve esse problema. Paulinho, era um cara de escola, não? Curtia ir para a escola ou era uma coisa que tinha que ser levada na marra? Eu fui escolarizado, quer dizer, fui alfabetizado muito tarde. Eu tive problema grave de disritmia. E a sorte é que com 2 anos de idade se descobriu, eu parava, ficava olhando para o infinito, parava e ficava parado minutos olhando. E eu então fui para Belo Horizonte, que era um outro lugar que tinha médicos adequados, e fui medicado. Então, fiquei de 2 aos 18 anos tomando altas doses de remédio. Eu que era hiperacelerado também. Na hora que acordava, eu já tomava um para ver se Você calçou cega-leão, né? E para dormir, tomava outra dosagem. Uhum. Eu até a 5ª série ginasial, eu escrevia em papel sem pauta. Eu fazia mal 3, 4 letras na página. Não tinha... Nem a pega direito para poder movimentar. E com essa teimosia minha, né, de questionar tudo também, eu não sobrevivia nem à escola. Até a 8ª série eu estudei em 16 escolas diferentes. Os diretores, não, Paulinho aqui de novo, eu punha para fora e rodava todo. Estudei em todas as escolas, que também foi bom que eu conheci muita gente, né? Foi desde o Colégio São José, mas também da escola pública, escola normal, polivalente, etc. Aliás, o polivalente era a escola, um modelo fantástico, a coisa mais bela que foi feita e totalmente destruída. A mesma coisa aconteceu com o CIEPS, depois com o Darcy. Né? Polivalente era muito parecido com a escola de tempo integral que Darcy propôs depois, anos depois. Então era isso. E, na verdade, eu acabei tendo dificuldade. Quem me alfabetizou foi Dona Gleides, que morava em frente, uma viúva, e que tinha paciência, e eu gostava que ela contava história, e só vou estudar se você contar a história. Então ela contava a história fica para depois. E foi me ensinando, e foi quem me alfabetizou, não foi nenhuma escola. Ela foi, depois, ela virou madrinha da minha primeira filha, Maria, ela e Joba. E a gratidão e a amizade que ela teve com a família inteira, teve uma dificuldade enorme, mas conseguiu formar todos os filhos. 2 foram um concursado para o Tião, lá para o Correio, o outro foi para a Receita Federal, as 2 filhas foram para o Banco Brasil, uma negra, humilde, o marido trabalhava na Santa Casa, que era parede com essa casa, morreu, e ela conseguiu carregar todos os filhos, Walter também, que foi para a Receita Federal, criar todo mundo, e sempre na paz e no exemplo fantástico para a gente. Um balanço, então, que a gente pode fazer é aquele que dizem que 10% a gente aprende em casa, do que a gente conhece hoje, 20% na escola e 70% na vida. Vamos botar os créditos dos 30% todo em casa, né? Você tem como essa referência aquilo que você aprendeu basicamente antes mesmo da alfabetização. Isso. E também minha madrinha, para vocês ficarem morrendo de inveja, é Dona Marina Lourenço Fernandes. Ninguém mais que é aquela pessoa que dá nome ao conservatório. E criou o conservatório, o maior conservatório de música da América Latina, chegou a ter 5.000 alunos, hoje está passando séria dificuldade. E também para tentar desenvolver o mínimo da datilografia? Não, ela dava aula de piano. E sempre foi uma grande conselheira, e sempre uma mulher admirável, e que eu sou apaixonado por ela, e agradeço muito por todo o carinho que ela me dedicou. A partir desse momento que você conseguiu essa alfabetização, já foi para uma facilita para você, inclusive, entender o mundo ao redor. Passava alguma coisa pela cabeça do Paulinho que queria ser quando crescesse? Qual seria o futuro profissional do Paulinho? Ou foi levando? Não, o que me marcou, por exemplo, quando a criança tem 10 anos de idade, a idade de identificação materna, a idade de você criar o super-herói, né? E
exatamente quando eu tinha 10 anos, papai foi cassado. Então a referência masculina minha ficou confusa. Porque eu queria que ele reagisse. A gente andava na rua em Montes Claros e falava, ó, o filho comunista, ó, o vagabundo. Evitava, as famílias viravam as costas, os amigos, muito. Cercaram a nossa casa para matar papai, os produtores rurais. Não vou citar aqui, que é até deselegante, mas todos os produtores rurais importantes de Montes Claros, certo? Foram para a porta na casa para pegar. E eu queria que ele saísse revólver na mão, atirando e regindo, igual o filme de Bang Bang. De Bang Bang. Se ele tivesse, eles tinham matado ele, tinha se suicidado. E ele, inteligentemente, não, mas cadê meu herói? Né? Então eu reagi muito fortemente contra isso e fiquei extremamente indignado e agressivo e peitando essas pessoas. Então, dessa aí, a questão da injustiça bateu muito forte comigo. E mesmo inconscientemente, eu fui para a luta política. Então, eu disputava o concurso de líder de sala, depois foi para o Grêmio, depois fui mexer com política secundarista, fui presidente do DENC e ficou também uma influência muito forte em mim também por causa de Darcy, porque Darcy tinha sido exilado, Darcy queria morrer lutando em resistência, então tinha essa confusão, né? E não foi nem escolha, foi a opção de vida mesmo, de reação. De exemplo. E de reação contra a injustiça da cassação e a perseguição que nós sofremos a partir de 68 com AI-5, principalmente. Foi muito forte e foi naturalmente acabei enveredando para a vida pública, né? Mexer com isso e para a política. Eu ia deixar isso um pouquinho para mais tarde, mas eu vou pegar esse gancho porque não dá para perder o quente. Tem uma história que eu ia perguntar para você lá na frente, mas como você citou isso, o seu pai nessa situação e o seu engajamento com a questão política, não sei se todo mundo que está aí em casa sabe, mas Paulinho Ribeiro foi candidato a deputado federal, estadual e não ganhou porque, principalmente, talvez, porque não teve o apoio do pai dele, do Mário Ribeiro. É isso mesmo? Papai não queria que eu fosse candidato de jeito nenhum, porque a administração tinha 3 candidatos, Tadeu federal e 3 estaduais. E ele não queria, porque ele era contra também por causa de pai, falar da influência disso, né? Desse clientelismo todo. E ele foi contra, declarou a primeira manchete. O dia que eu lancei a candidatura minha, falou assim, nem eu voto nele. No diário, era a manchete do diário. Aí derruba tudo, né? Mas eu perdi por 1.500 votos. E era na época que eu estava fundando o PSDB. Eu fui um dos primeiros, eu filiei no PSDB antes de Aécio Neves. Né? E saí do partido por causa dele também. Mas teve 3 prefeitos na época que era a possibilidade de Pimenta da Veiga ir para o segundo turno com o Hélio Garcia, era muito grande. Hélio Costa era um casarão ainda. Então 3 prefeitos me procuraram porque eles iam apoiar um candidato a deputado federal do governador de Hélio Garcia e o estadual. Se um dos 2 virasse governador, os prefeitos das pequenas cidades poderiam ter acesso ao governo e não ser perseguido. Aí 3 prefeitos me procuraram. E eu falei, mas quem é o candidato seu? Os candidatos Hélio Garcia. Eu falei, dispense o apoio, porque eu só apoio quem apoia a Pimenta da Veiga. E perdi a eleição por causa de 1.500 votos. Então, não foi só o negócio de papai, porque no final a campanha começou a crescer, ele acabou apoiando. Apoiou muito discretamente, mas liberou as pessoas que quiserem me apoiar dentro da prefeitura. Tem 3 ou 4 lá que me apoiaram. Né? Mas a melhor coisa que aconteceu para mim, politicamente, foi perder a eleição. Por quê? Porque se eu tivesse sido eleito, provavelmente, que eu gosto muito de política, de trabalhar em política, eu teria sido reeleito várias vezes. E eu teria uma vida muito parecida com Cássio Pimenta, com Arlen Santiago, com Gil Pereira, que todos aí têm 6 mandatos. E esse dia eu parei e pensar nisso, falei assim, será que eu seria mais feliz que você hoje se eu tivesse essa vida ligada à política e virar despachante de prefeito
e nesse mundo oficial, eu acho que hoje eu estou muito melhor do que se eu tivesse tido essa carreira política tradicional. E não que eu tenha nada contra eles, mas eu fazendo a minha avaliação hoje, depois de tudo que eu passei e tem passado, a coisa que eu descobri que a felicidade, pelo menos para mim, na minha vida, quando eu convivo com pessoas simples, é um momento de maior felicidade. Então, eu quero simplificar a minha vida, eu quero conviver com pessoas simples. Eu não gosto de ficar convivendo, apesar de ter tido contato com os presidentes da República. Eu tenho 2 presidentes que inauguraram obras minhas. Quem tem Montes Claros que tem 2 esse currículo, né? Entendeu? Será que eu fosse deputado, teria participado disso? Eu não me sinto bem dentro de gabinete, puxando saco, porque eu não tenho índole para puxar saco de ninguém. É um grande defeito meu. Se eu fosse puxar saco, eu teria feito muito mais. Um político normalmente tem que ter um pouco dessa tendência. Eu gostaria de ter essa qualidade, eu não tenho essa qualidade. E gostaria de ser mais cara de pau. São as 2 qualidades que eu invejo. Se eu tivesse, eu teria feito 10 vezes mais. Se eu fosse cara de pau e puxar saco, pelo menos um pouco. E eu teria feito muito mais coisa. Mas é verdade. Tá certo. Estou falando do fundo do coração. E eu convivendo com gente humilde, gente simples, é que eu mais me relaxo, mais que eu recebo coisa boa. São as pessoas que são agradecidas quando você colabora, que são leais, muito mais leais do que a maioria da classe médica. E eu sei desse meio de pessoas galgadas ao poder, como... Na verdade, a vida do homem público no Brasil é muito ruim. Quer dizer, pode ter todos os privilégios, mas se você não puder andar dentro do avião, ameaçando levar uma bordoada, e com razão. E com razão. Entendeu? Nem que te chamar de ladrão. Imagina seus filhos. Também o reflexo que bate nos seus filhos. Sem dúvida. Então, eu não invejo essa vida de forma alguma e foi bom. Fui feliz de ter perdido a eleição. Pessoal, a gente vai para um intervalinho rapidinho. Vou ali passar um pouco de óleo de peroba na minha cara de pau e já a gente volta para conversar um pouquinho mais com Paulinho Ribeiro.